Vou chamar um aqui que está se divertindo no backstage. Altamiro Borges. O que você acha dela querer tirar o Capitães de Areia, que foi como ela falou, quando é Capitães da Areia? O que você acha dessa moça, Altamiro? Vamos lá. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Sinara, Yuri, Azeia? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo jóia. É bem a expressão dessa onda reacionária, dessa onda de extrema-direita fascistoide no mundo, porque isso não é um fenômeno só. Esses imbecis, né? Não são esses retardados, como disse o Sinara, não são um fenômeno só brasileiro, que eu digo Milei. O Milei não disse que é aconselhado pelo cachorro dele que morreu, né? E agora ele trocou o cachorro por outro, você viu? Ele é um infiel. E achou que as pessoas não iam perceber. É muito louca essa história da troca do cachorro. Eu quero ler mais, aliás, sobre isso. Não sei se o Yuri tem informações, mas eu soube que ele trocou um cachorro pelo outro. E o pessoal está dizendo assim, oxe, mas achando que as pessoas vão acreditar que é o mesmo cachorro. Ele traiu o Conan, que era o cachorro morto dele, que ele clonou, né? Ele clonou com 5 filhotes, né? E agora está trocando. Mas então, é global. O problema é global, essa vereadora de Santa Catarina é a expressão disso, é a expressão desse movimento, na minha opinião, né? Na minha merreca de opinião, né? Desse movimento mundial, né? De crescimento da extrema-direita, dessas forças negacionistas, dessas forças obscurantistas, dessas forças fascistas, né? Então você tem um Milei aconselhado pelo cachorro louco, pelo cachorro dele, morto, não é isso? Clonado, que usa como símbolo uma motosserra. Você tem um Trump, um condenado nos Estados Unidos, e você tem essa vereadora patética, né, de Santa Catarina. Né, de Santa Catarina. Você vê, Santa Catarina é isso, produz essas coisas. O filhote, o 04 do Bolsonaro, o Jair Renan, apresentou, é o único projeto que ele apresentou na Câmara em 6 meses de trabalho, é um projeto para proibir o comunismo, símbolos comunistas. Ou seja, a vereadora e o Jair Renan têm mais ou menos o mesmo tamanho do cérebro. Né? É a expressão dessa extrema-direita, né, no mundo e no Brasil. Né? É triste, porque aí é que a gente vê, penso eu, Sinara e Yuri Azenha, é aí que a gente vê como que está o parlamento brasileiro, né? Nessa onda que nós tivemos, uma onda que vem já de algum tempo, que em 18 teve uma alavancagem, em 20, novamente, uma alavancagem. Mesmo em 22, perdeu a presidência, mas você pega dos 10 deputados federais mais votados no Brasil, 8 são de extrema-direita, exatamente essa turma obscurantista, negacionista, né? Fascista. Né? E agora, nas eleições municipais, a mesma coisa. Continuou crescendo. Continua nas eleições de 2024. Vamos ver se a gente consegue evitar esse desastre em 26. Miro, pergunta. O governo deve ir para cima ou deve fazer como a Glaze? Né? Porque o que me parece que está acontecendo nos bastidores entre o governo e o Congresso, o governo e o Hugo Mota, é um morde e assopra também. O que lhe parece, hein? Qual a estratégia correta? Eu acho, Azenha, a Glaze, como ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo, ela tem que fazer o meio de campo. Ela sabe que os projetos, para vingarem, tem que passar pelo Congresso. Então, ela tem que procurar manter as portas abertas para a negociação. Né? Eu acho que esse é o papel dela como ministra da CRI, da SRI. Né? Porque sabe o Congresso que tem, é isso. Se você for ver, aí é fruto da eleição. Concretamente, a esquerda, de forma bem ampla, elegeu 133 deputados nas eleições de 2022. Você vê nessa votação do IOF, né, ela só teve 98 votos à esquerda. 98 votos. Né? Ou seja, hoje o parlamento brasileiro é a expressão da cloaca burguesa brasileira, que é uma cloaca burguesa que tem no DNA o golpismo. E o governo, para aprovar projeto, tem que passar por esse Congresso. Então, a Glaze, eu acho que ela faz o papel dela. Né? Ela não está como presidente do PT, ela agora é ministra da SRI. Ela tem que negociar com esse Congresso. Então, ela, não batam tão forte no Hugo Mota, vamos continuar conversando, tal. Esse é o jogo da política.
Agora, me parece, Azenha, que o governo meio que virou a chave. Vamos ver, a conferir. Me parece que o governo, com esse golpe que foi dado no Congresso, depois de um acordo firmado, um acordo comemorado, inclusive, né, sobre a questão do IOF, sobre a questão de outras medidas de ajuste, né, aumento da alíquota das BETs, não é isso? Aumento de alíquota para outras formas de aplicação financeira, tipo LCI, LCA, né, letras de crédito ao agronegócio, letras de crédito imobiliário. Depois daquele acerto todo que foi comemorado, saíram para comemorar no domingo à noite o acerto, estava tudo certinho, entre a equipe do Ministério da Fazenda, o Haddad, mais a presidência do Senado, Alcolumbre, mais a presidência da Câmara, Hugo Mota, na casa da presidência do Senado. Depois de tudo isso, teve uma rasteira, que, no meu entender, tem 3 grandes motivações, mas falo delas daqui a pouco, né? Teve uma rasteira. Eu acho que o governo, a partir dessa rasteira, virou a chave. O governo percebeu o seguinte: epa, ou a gente parte para o enfrentamento, parte para politizar mais a sociedade brasileira, mostrar o que está em jogo, ou é o que o Lula disse ontem na Bahia. O legislativo é para legislar, o executivo é para governar, ou não se governa mais. Acabou o governo. Já não governa na política monetária e cambial, com a tal da independência do Banco Central. Não vai governar nem com decretos que estão previstos na Constituição, são prerrogativas do Executivo. Então, me parece que o governo meio que virou a chave. O Haddad já estava virando a chave quando ele bateu boca com o Nicolas, peitou o Nicolas na questão do IOF, ele já estava enfrentando, né? E agora, com essa trairagem no Congresso Nacional, o governo parece que vai... Então, o Lula resolve então ir para o enfrentamento, ir para o debate de ideias na sociedade brasileira, né? Eu acho isso muito positivo. Então, só nuançando, eu acho que a Gleisi faz o papel dela. Ela tem que manter portas abertas. Ela tem que manter as pontes. Afinal de contas, vota no Congresso. Agora, me parece que tanto o Lula quanto o Haddad mudaram o tom. Ou como disse o Haddad talvez seja o mais conciliador de todos pelo cargo que ocupa. Como disse o Haddad, vou vestir o uniforme para o enfrentamento. Mudou o tom. Porque o Haddad era de vestir o paz e amor. Né? Eu gosto dele pistola. Eu gosto dele pistola. Pois é, ele agora mudou. Mudou o tom. Né? Viu o seguinte, cedeu, inclusive na questão do IOF. Cedeu. Mas ainda mantinha algumas coisas. Não adiantou ceder, então agora é mudar de uniforme. Agora é o uniforme do enfrentamento. Me parece que isso, inclusive, ajuda a mudar até a realidade na internet. A esquerda continua apanhando... Foi isso que o Hugo Mota não calculou, né, Miro? Porque você sabe, o Miro sabe mais do que todo mundo, que a esquerda, quando provocada, aí a coisa pega, né? Foi assim que a gente ganhou em 2014, a gente ganhou no grito aquela eleição em 2014. É isso, porque, por exemplo, no caso das redes, e mesmo das ruas, no caso das redes, se você não tiver uma linha bem definida, porque rede é isso, é demarcação de campo, é mensagem rápida, né? É demarcação de campo que acaba centralizando a coisa. Se você tem uma mensagem bem dada, isso rapidamente flui, né? Me parece que ocorreu isso agora, né? O governo percebeu o seguinte: tem que mudar. O Lula vai para o enfrentamento, vai para um discurso que são os pobres contra os ricos, não é isso? São os ricos que mandam no Congresso. Isso rapidamente pega nas redes sociais. Rapidamente. Então, nós estávamos levando uma surra. Teve uma pesquisa essa semana mesmo que mostrou, né, uma pesquisa da Bytes em parceria com a Folha, que mostrou que as postagens nas 5 principais redes sociais, a direita estava dando uma surra, continuava dando uma surra. Tinha mais do que o dobro da esquerda com o centro juntos. É isso? Tinha mais do que o dobro, né, de interações. Esses últimos dias, isso já deve ter bagunçado um pouco.
né? Porque Tinha o você Pedro tem uma Barciela resposta dizendo que já centralizada bem inverteu. feita. Pedro Barciela dizendo que 92% das menções ao Congresso são negativas, desde que o Hugo Mota resolveu peitar Luiz Inácio Lula da Silva, né, gente? Desde o dia 25. Agora, né? Da semana passada. É isso, é isso. Então, eu acho que isso alimenta isso, porque você tem uma. Aí você tem uma política bem definida. Estava faltando para o governo uma política bem definida. Ficava meio. Não sabia direito o que fazer. Agora você tem uma política bem definida, uma orientação, e isso rapidamente se espalha. E aí vem a criatividade. Vem a criatividade. Essas esquetezinhas que estão sendo produzidas, com inteligência artificial, inclusive, estão sendo de uma criatividade impressionante. Aquela do boteco do Brasa, não é isso? Do cara que come caviar, salmão e quer pagar a mesma conta de quem está comendo, tomando um chopinho e comendo um torresminho. Aquilo é excelente para mostrar como funciona o sistema tributário brasileiro, né? Sem ser baixaria, mas é uma coisa criativa, irreverente, estilo Barão Tararé, irreverente, criativa, rápida, né? Que é isso, já está com milhões de visualizações, né? Essa peça publicitária, né? Então, continuam surgindo novas, como essa aqui, Miro. Continuam surgindo. Olha essa aqui, ó. Meu nome é Hugo Não Liga e eu celebro o aumento de impostos contra os brasileiros pobres na conta de luz. O Hugo Não Liga, ele está ganhando um monte de apelidos. O Hugo. E, por outro lado, o MTST ocupou, ainda que brevemente, a sede do Itaú na Avenida Paulista. A Frente Povo Sem Medo ocupou a sede falando assim, taxação dos super ricos. Vamos ver um vídeo, aconteceu agora há pouco, gente. Não é mole, não. Taxar os super ricos pro avanço do povão. Não é mole, não. Taxar os super ricos pro avanço do povão. Taxação dos super ricos. Super ricos têm que pagar a conta. Estas são algumas das faixas que o MTST estendeu agora há pouco na sede do Banco Itaú, que tem lucros trilionários, bilionários todos os anos, todos os meses no Brasil, às custas da exploração. Então está aí, acabou de acontecer isso aqui que a gente está mostrando para vocês, e também acabou de acontecer essa cena constrangedora em Buenos Aires. O Lula aqui, sorridente, do lado dele, do lado do Milei, o Lúcio também meio sorridente, o Milei bem quietinho, com uma cara fechada ali na reunião do super... O Lula falou alguma coisa, o pessoal está se divertindo, mas o Milei está ali, ó, durinho no papel dele. Esta cena também aconteceu. Mira, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão do povo na rua, né? Que a esquerda não tem conseguido levar. Tem aí a proposta do povo na rua, dia 10 de julho, 6 da tarde, aqui em São Paulo, na frente do MASP. Faz sentido ir para a rua agora e fazer o que fez, por exemplo, o MTST esta manhã? É uma skateada, né? Uma skateada, não é isso? É um aquece, né? Aquece. Não, eu digo de skate. O pessoal vai de skate. Ah, tá, skateada? De skate. É uma skateada. Eu tinha ouvido esquentada, não skateada. Boa. Pode ser isso, é uma boa, todo mundo de skatezinho. Eu, a última vez que andei de skate, eu levei um tombo, me ralei todo, mas tudo bem. Eu acho, Azen, eu acho que faz sentido. Lógico que tem as dificuldades. Essas dificuldades não são também só no Brasil, você tem dificuldades de mobilização, que eu acho que tem a ver com mudança na materialidade da classe, dos trabalhadores mesmo, muitas mudanças. Então, tem dificuldade de mobilização em todas as áreas. Então, é dificuldade no movimento sindical, é dificuldade no movimento social como um todo, né? Agora, você tem que reagir, você tem que tentar aquecer, né? Então, é importante. Você vê, às vezes surpreende. A manifestação que foi feita a semana passada, por exemplo, contra o genocídio em Gaza, foi uma manifestação impressionante em São Paulo. Foi mesmo. Surpreendente, hein? Emocionante.
Então, porque às vezes é isso, tem uma coisa que liga, dá o start, né? E liga para grandes mobilizações. Então, às vezes, pode surpreender. Eu acho que não pode desistir de ocupar as ruas. Não pode entregar as ruas para a extrema-direita. Não pode desistir. Até porque a extrema-direita começa a ter dificuldade de mobilização. A última manifestação da extrema-direita foi um fiasco. Foi um fiasco. Para o que eles vinham fazendo, você pega essa manifestação de domingo na Paulista, a de abril, com a mesma pauta, anistia para os golpistas, anistia para o Bolsonaro e para os milicos, né? A manifestação de abril teve 40 e poucas mil pessoas. A manifestação do ano passado teve 140 mil pessoas, ou seja, foi de 140 para 40 e pouco para 12. A manifestação em Brasília, que é um centro de conservadorismo, a manifestação em Brasília foi um fiasco. Foi um fiasco, né? Então, a extrema-direita também está perdendo as ruas. E aí, as forças populares, o campo popular, tem que ocupar as ruas. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, meu pai já tinha feito, né? Meu avô já tinha feito. É difícil, né? Mas tem que ter... Eu acho que é a combinação de ruas e redes. Então, a importância, por exemplo, de toda dessa reversão que teve nos últimos dias nas redes, não é isso? De ir para a ofensiva, ou seja, ter conteúdo que permitiu centralizar a reação, não é isso? Permitiu ter uma orientação centralizada, todo mundo batendo na mesma tecla, né? Com as manifestações de rua, né? Então, redes e ruas, é o que você pode ir fazendo contraponto a essa extrema-direita, que ainda é muito forte, e a essa extrema-direita que está cada vez mais aliada à direita e à centro-direita, né? Já sinalizando que vai ser 2026. Né? Daí eu acho também, Azenha, rua, eu acho, por exemplo, a importância que tem esse plebiscito popular que começou antes de ontem, dia 1º, esse plebiscito com as duas perguntas. A pergunta sobre a escala 6x1, redução da jornada de trabalho, e a pergunta sobre isenção para quem ganha 5 mil e taxação dos super ricos. Né? Esse plebiscito, eu acho que tem um papel impressionante, ele tem um papel pedagógico, ele é um papel de formação, de debate na sociedade, ele é um papel de reverter essa situação de defensiva, da gente só ficar com pautas reativas. Nós estamos com pautas positivas, nós queremos o seguinte, fim da escala desumana 6x1. Nós queremos o quê? Taxação dos ricaços. Então, você sai das pautas reativas para uma pauta não ofensiva, unifica todo o campo popular, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, não é isso? Unifica todo o campo popular num trabalho que junta 3 componentes que, no meu entender, são fundamentais para qualquer retomada de luta, que é formação, consciência, não é isso? Organização, porque você tem que organizar comitês em todos os municípios do Brasil para coletar voto. Organização para ter mobilização. É juntar consciência com organização, com luta. Né? Então, eu acho que isso vai possibilitando você retomar uma ofensiva. Né? Então, eu acho que tem que ocupar ruas mesmo. Ô Miro, vou aproveitar aqui e trazer alguns comentários do chat. Primeiro, agradecer a Gaúcha Lusitana aqui, que afirmou que não teve link do programa no grupo do WhatsApp. Por favor, gente, acho que é com o Marcos Raia isso daí. Enfim, a galera comenta aqui que é isso, é hora da luta de classe, que o Hugo Mota vai cair cedo, a gente pedindo aqui o novo IR sendo aprovado, tá na mão do Arthur Lira, né? A gente tá vendo. E eu queria trazer uma coisa aqui, Miro, que é o seguinte, olha só, ontem no Jornal Nacional foi reproduzido um corte de podcast em que o Hugo Mota, ele se defende das acusações que o governo faz. Que o Lula fez no caso de que houve uma certa traição por parte do Mota. Esse corte de podcast foi feito por um grupo de lobby chamado Esfera Brasil. Esse Esfera Brasil, ele foi criado pelo João Carlos Camargo, que é presidente da CNN Brasil, para dar suporte ao ex-presidente Bolsonaro. Então, o Hugo Mota foi lá e concedeu essa entrevista afirmando que
olha o seguinte, a pergunta da apresentadora. Ele afirmou que o recurso no STF para tentar manter o aumento do IOF é um direito do governo, né? Se referindo ao Lula. E aí o Mota parece quase chorando aqui, falando que nós temos procurado, com essa independência, manter uma convivência harmônica, porque quem ganha com isso é o país. Ter harmonia não obriga que um poder concorde com o outro, com tudo que o outro faça. A divergência, a discussão, a discordância. Isso é natural para a democracia. Eu queria saber de você, Miro, o que você acha do Jornal Nacional 1, né, fazer essa meia-culpa, dar esse espaço de meia-culpa para o Mota, e, em segundo lugar, colocar um corte de um podcast que é de uma organização de lobby no maior jornal do país. Então, Yuri, diga, desculpa. Para acrescentar, antes de você responder, eu não sei quem anda bloqueando, acho que fui eu mesmo. Antes de você. E o Jornal Nacional não colocou a cena do Lula na Bahia, no desfile da Bahia, falando na taxação dos super ricos, né? Um sintoma, só para acrescentar ao que o Yuri falou. Então, dá um pitaquinho aqui, Yuri. Eu acho que o que está ocorrendo no Congresso Nacional nas últimas semanas, porque não foi só na batalha do IOF, não foi só na batalha do IOF que houve uma traição de um acordo celebrado num domingo para uma votação a jato na terça-feira, convocada por redes digitais, sem nem ouvir as lideranças partidárias. Não foi só a votação do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Já tinha tido a traição na questão dos vetos presidenciais, inclusive que mexeu com a questão das contas, não é isso? Na conta de luz, aumentar a conta de luz, já tinha tido isso. Já tinha tido sinalizações, por exemplo, ao não confirmar a cassação da Carla Zambelli. Já eram vários sinais que o Congresso já estava emitindo, né? O que eu acho que tem o que reflete essa posição do Congresso aí casado Câmara e Senado, né? Que se achava que a convivência seria melhor com a Câmara até do que com o Senado, né? Achava-se que ia inverter. Na gestão anterior tinha sido muito ruim na Câmara com Arthur Lira e razoável no Senado com Pacheco, achava que agora ia ser o inverso. Mas Câmara e Senado estão juntas. O que mudou, então, de lá para cá? Eu acho que vem mudando e eu acho que tem 3 fatores que são determinantes. Um fator é isso: o Congresso Nacional, Câmara e Senado representam os interesses da cloaca burguesa brasileira, dos ricaços brasileiros. Tudo que mexa com ricaço, ela vai se contrapor. Então, ela vai se contrapor à redução da jornada de trabalho. Você vê a Datafolha de ontem, mostrou. 70% do Congresso é contra o fim da escala 6x1. Ou seja, quer que continue o trabalho desumano. Não é isso? Então, tudo que for de interesse da cloaca burguesa, esse Congresso, é porque foi isso que foi eleito. Foram eleitos representantes com discurso antissistema. Esses caras foram eleitos para defender o sistema capitalista, ponto. Para defender os ricaços, ponto. Então, eu acho que esse é um fator. Quando mexe com ricaços, esse Congresso mostra qual o interesse de classe ele defende. Então, mexer com IOF, mexer com LCI, mexer com LCA, não. Mexer com BETS, que agora virou a nova fonte de grana, né, de uma cloaca burguesa, de jeito nenhum. Então, acho que esse é um fator que explica. Eu acho que um outro fator que explica, esse não está tão público, mas é a questão das emendas parlamentares, é o embate com o Supremo Tribunal Federal. E é um embate principalmente com o Flávio Dino. O Flávio Dino está dizendo, tem que disciplinar no mínimo esse negócio. Não dá para ter 50 bilhões e 400 milhões de reais sem saber direito para onde vai parte dessa grana, sem ter rastreabilidade, sem ter nenhuma transparência. Emendas impositivas, emendas que foram bancadas. Você sempre teve emendas parlamentares. Emenda parlamentar vem desde a Constituição de 88. No governo Dilma, quando ela já estava totalmente fragilizada, o Eduardo Cunha impôs as emendas parlamentares impositivas, sem precisar passar pela presidência da República. E no governo Bolsonaro, que terceirizou o poder para o Arthur Lira, com orçamento secreto, enquanto ele ficava andando de moto e de jet ski, aí virou zona total.
O Flávio Dino está dizendo, bicho, não pode ter isso é uma esculhambação, isso é o fim do presidencialismo, então não adianta o povo votar. Quem decide é o parlamento, com emendas paroquiais. Teve aí um deputado que as emendas foram para o condomínio de luxo dele. Qual é, bicho? Isso é esculhambação total. Então, quando o Flávio Dino vem para cima disso, essa turma está reagindo. Eu acho que esse é o segundo fator que explica essa mudança de postura do Congresso Nacional. Parecia que ia ser tão bonzinho e olha o que está dando. E eu acho que tem um terceiro fator. O terceiro fator é a aproximação das eleições presidenciais. Conforme mais se aproxima das eleições presidenciais, mais essa turma vai tentar juntar força. Né? Eu acho que essa turma hoje está numa linha seguinte, ó, prende logo esse porra desse Bolsonaro, que ele está atrapalhando, e deixa o Tarcísio ser candidato, porque todo mundo se unifica em torno do Tarcísio. Então essa turma vai sabotar o governo. Então acho que esses são os três movimentos. Desculpa eu ter me alongado nisso, Yuri, porque eu acho que é aí que entra a Globo. A Globo defende exatamente esses três movimentos. A Globo defende, não mexa com o ricaço. Vão lá vocês discutir, vão querer tributar grana em offshore. A Globo tem grana em offshore, não mexe com isso. Deixa quieto os ricos no Brasil. Os ricos no Brasil estão tão bem. Deixa quieto. Não é isso? Então a Globo defende os interesses do ricaço. A Globo fica fazendo um discursinho sobre emenda, mas ela gosta do fato do Congresso chantagear a presidência da República, porque sabe que se enfraquece a presidência da República. E eu acho que a Globo já embarcou na candidatura do Tarcísio. A exemplo da Folha e do Estadão, já embarcaram na candidatura do Tarcísio. Então, Miro, a Globo faz isso exatamente em função dessas questões, no meu entender, dessas questões. Né? Aí, quando o Hugo Mota começa a apanhar muito, quando tem uma reversão nas redes sociais, ela tem que abrir espaço. E aí abre espaço para essa organização que você está dizendo, que é uma organização da cloaca burguesa brasileira. Essa Esfera Brasil é uma organização de golpistas, não é isso? De abutres financeiros. Quando você vai ver a composição do Esfera Brasil, é de abutres financeiros e é lobismo puro. É uma das instituições. Antes tinha a Millennium. A Millennium está meio mortinha. Essa Esfera Brasil hoje é uma instituição de lobista, vive circulando pelo Congresso Nacional. Tem, inclusive, a Esfera Parlamento, ela tem várias instâncias. Casa do Parlamento, ela tem uma Casa do Parlamento, essa Esfera Brasil. É de um bando de lobistas. Né? A Globo dá espaço para esses lobistas sem falar que são lobistas. Né? Desculpa, Sinara. Não, eu só ia dizer para vocês que a gente tem que fazer justiça aqui, que a Miriam Leitão, por exemplo, bateu pra caramba no Congresso em relação a essa história de derrubar o IOF, tá? Então, assim, teve um balance ali, né? Ao mesmo tempo que eles deram espaço para essa esfera, teve comentarista dentro da Globo que criticou o Congresso por falar em equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, derrubar o decreto do IOF. Sempre tem contradições, né, Sinara? Sempre tem contradições. Nunca é um negócio monolítico. Tem contradições. Você pega a Miriam Leitão, quando se trata de ditadura, de golpismo, Miriam Leitão tem posições muito progressistas. Né? Até porque sabe o que é a ditadura, sofreu na mão da ditadura, né? Sabe o que representou. Agora, quando se trata, por exemplo, de ajuste fiscal, tem posições horríveis. Né? É corte, pede para cortar. Né? Pede para cortar na carne do povo. Né? Quando se trata de política externa, tem posições horríveis. Ou seja, tudo é nuançado. Né? Tem as suas nuances. Miro, queria agradecer a sua participação. Hoje o dia está corrido aqui. A gente tem entrada agora de Henrique Rodrigues, que está direto de Lisboa, no fórum lá no Gilmar Palusa. Um beijo, Miro. Boa quinta-feira para você. Valeu aí. Desculpa as besteiras preferidas. Convida para cerveja. Tá bom, para cachaçinha. Um abraço, a cachaça.